você mulher que nos acompanha aqui no Instagram. E muito boa tarde, não sei que horas você vai assistir esse vídeo, que também vai ir para o YouTube. Muito bem-vinda a mais um podcast da Marizane. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é uma mulher empresária da nossa região de Araquari, de Joinville também. Ela que já tem 10 anos de experiência, 10 anos que ela é advogada, que ela defende causas e a especialização dela, onde ela tem se destacado, é na área da previdência, de ajudar aí as pessoas, vou falar mais a nossa linguagem, assim, que a gente não é advogada, para a gente entender, as pessoas que precisam se aposentar, que precisam de ganhar aquele benefício porque machucou, não pode mais trabalhar, e aí não sabe o que fazer, contrata ela. E ela tem uma equipe já que trabalha com ela, e é a Jéssica Pankev. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E muito obrigada por aceitar o convite já. É um prazer imenso estar participando, né? É uma das primeiras podcasts que eu tô fazendo parte, que eu tô participando. Mas tô bem feliz e bem contente por poder compartilhar um pouquinho da nossa realidade, da nossa profissão, né? Que não é nada fácil. Sim. Mas a gente tá aí na luta no dia a dia. É isso aí. E a Jéssica, eu admiro muito ela, o trabalho dela. Passei um pequeno tempo ali dentro, um pouco, né, da empresa dela. Pude acompanhar. Ela tem uma equipe grande. Hoje ela não está sozinha com as causas. Se fala causas? É processos. Processos. Clientes. Com os processos, com os clientes. Ela não faz sozinha, ela já tem uma equipe que auxilia ela, né? Para que eles consigam aí garantir para os clientes um atendimento de qualidade, especializado, né? E eu fiquei curiosa até para conhecer um pouco mais da tua história. Confesso para vocês que eu não conheço também a história, vou conhecer junto com vocês. Mas o que eu pude perceber é que a Jéssica é uma mulher visionária. Ela tem no coração uma chama de realmente ajudar o cliente dela. Ela não trabalha simplesmente pelo dinheiro, chegar ali só para, né, para ser mais uma advogada. Ela está ali porque ela se importa realmente com o cliente, com o que o cliente está passando, o que ele precisa, né? Então, eu consigo perceber essa essência dentro da Jéssica e eu acho que isso é uma das coisas principais para o sucesso. Eu acredito dessa forma. E também uma visão de empresária, porque ela não está sozinha. Ela não quer abraçar o mundo e fazer tudo sozinha. Ela tem uma equipe. Então, eu quero aprender com você, quero ouvir um pouco de como que é essa tua visão, né, o teu pensamento, ouvir um pouquinho realmente da tua história, para que nós possamos nos inspirar também e aprender como empresária, porque não importa se você é uma médica, se você é advogada, se você é uma confeiteira ou se você é uma cabeleireira, né, você pode ter qual profissão, né, você tiver, mas você pode ter uma visão empreendedora. Você pode ter uma visão de empresária ou você pode simplesmente ter, né, a sua profissão, fazer bem o seu trabalho e estar inserida em um local e ser só você. E você não ter essa visão de empreendedora. Então, essa é a diferença e é essa diferença que eu vejo na Jéssica. E eu gostaria de ouvir um pouquinho da tua história. Fique à vontade, conte da maneira que você quiser. Que o nosso podcast, assim, ele é bem natural, ele é bem livre. Eu não sou muito dos protocolos, de perguntas já formalizadas, né, premeditadas, enfim. Conte um pouquinho da tua história, quem você é, fique à vontade. Bom, geralmente as pessoas quando falam assim, eu já nasci para ser advogado, eu era criança, eu já queria ser advogado, para mim foi ao contrário. Nunca pensei em ser advogada, muito pelo contrário, eu queria ser professora. Olha só. E aí, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre pedi a Deus a direção de tudo que eu fosse fazer. E Deus sempre me cobrando, não vai ser essa profissão que tu vai seguir, menina. Espera, te acalma. E aí eu vim para Joinville, né? Eu sou lá de Ponta Grossa, no Paraná. E lá eu sofri muito, eu passei muita fome, passei muita necessidade. E eu sempre tive a ajuda de muitas pessoas da igreja. Olha só. E então Deus tocava muito no meu coração por isso, né? Porque eu fui ajudada por muitas pessoas. E aí lá eu comecei já a ser empreendedora. Eu vendia coxinha na rua, vendia risoles, vendia salgado. E comecei pequena, comecei com uma caixinha de isopor. E aí eu comecei a falar, pensando assim, Deus, preciso vender mais
para eu levar mais dinheiro para minha casa, porque eu quero garantir o meu leite com o meu Nescau, né? E aí, comecei a pensar como poder oferecer mais algum produto para o meu cliente. Comecei a levar refrigerante, um suco, maionese, e aí de uma caixinha eu já tava levando num carrinho de andar, assim, 5 caixas de isopor. Uau! E aí a gente decidiu vir para Joinville, né? Porque lá a gente teve muitas percas pessoais, então a gente resolveu começar a vida aqui. E aí eu cheguei aqui com 16 para 17 anos, e eu falei, e agora, né? Professora? Não sei. E aí fui orar, pedir para Deus, eu já estava aprovada no vestibular lá da minha cidade, e a nota que eu tirei lá poderia ser para direito e poderia ser para medicina. Mas eu não tinha um tostão furado para voltar para a cidade para fazer minha inscrição, né? E eu era menor, então dependia dos meus pais. E eu falei, não, Deus, deixa o Senhor agir, eu sei que o Senhor vai fazer o que for melhor. E aí fui fazendo os vestibulares aqui, ganhei bolsa, e entrei fazer direito, porque era um dos cursos que tinha disponível, né? E me realizei, né? Que eu vi que no direito, apesar que a faculdade, ela é muito na teoria, né? A prática vem depois. Mas eu vi que na faculdade a gente poderia tocar a vida das pessoas com conhecimento. E eu sempre digo para minha equipe, conhecimento é algo que ninguém te tira, que você não vai perder. Só vai te agregar, e se você puder usar esse conhecimento para tocar a vida das pessoas, você vai conseguir. E aí me tornei advogada. E aí já estou há 10 anos nessa profissão, não me arrependo de forma alguma, sou muito feliz. E eu tenho certeza que as pessoas que estão ao meu redor, né, a minha equipe em si, que são só mulheres também, né? Sim, verdade. Nós somos em 18 mulheres lá lutando todos os dias. Também são felizes, né, com a nossa profissão. Tem os dias tristes? Tem, mas a gente também vê o lado bom de tudo, né? Sim. Que tudo é uma lição. Seja bom, seja ruim, a gente consegue usar a nosso favor de alguma forma. Sim. Então, não era a profissão que eu queria. Eu queria ser professora. Mas Deus tinha outros planos para mim e cá estou eu como advogada. Que legal. Já caminhando há 10 anos aí. Jéssica, e como que foi para ti essa questão, assim, dessa área específica? Que hoje, não é que você só faça isso, né? Você não pega só processos previdenciários. Mas o teu foco maior, e hoje você se tornou referência nessa área. Como que foi? Foi algo natural? Foi vindo mais essa necessidade? Como que foi, assim? Depois de quanto tempo? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que durante a faculdade já. Quem me acompanha um pouco mais tempo ali nas redes sociais sabe que a minha mãe passou por um estágio de uma doença, né, muito grave. E durante a faculdade eu já sentia a necessidade de ajudar mais. E aí a minha mãe precisava de benefício, precisava estar dentro do INSS e não tinha o suporte para isso, não tinha uma informação para isso. E aí eu decidi seguir pela minha mãe, pensando em ajudar as pessoas como a minha mãe precisou, né? Então, eu vejo que o direito previdenciário, como todas as outras áreas, mas a gente toca a vida das pessoas de forma diferente. Você consegue dar aquela tão sonhada aposentadoria, você consegue um benefício para uma criança que está precisando ali, né? A gente consegue entregar um auxílio-doença, a gente consegue tocar a vida das pessoas, daquelas pessoas que buscam na gente, e às vezes, a luz no fim do túnel. Já vem todas machucadas, vem às vezes revoltada, e eu entendo perfeitamente, porque a gente trabalha com isso todos os dias. E aí, às vezes, a gente acalma a pessoa e fala, calma, respira, a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance, a gente vai em busca, o não o Senhor já tem, a gente vai atrás do sim. E eu batalho, assim, com todas as minhas forças, a minha equipe também, pra gente entregar o melhor resultado, sabe? E aí, quando você liga pra pessoa, dona Maria, se eu sou aposentadoria, nossa, muito obrigado, que Deus te abençoe. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem, é verdade. Não tem. Até porque eu acredito, assim, agora ouvindo um pouco a tua história, você já sentiu na pele o que é precisar de um dinheiro pro sustento mesmo, né? Para comprar o leite, para comprar o trigo, talvez você, empresária, né, que está assistindo aqui, talvez não saiba o que é isso, né? Eu, particularmente, confesso que não sei o que é isso. O que é precisar de uma ajuda para um arroz, para um feijão, para as coisas básicas, né? Para pagar uma conta de luz, de água.
Mas quem já viveu isso sabe o que é, o valor que é, né, um dinheiro ali de uma aposentadoria que realmente é pro básico, né, Jéssica? Que é pro básico, que é pro arroz, pro feijão, que é pra pessoa não passar necessidade de conseguir ter uma vida digna, na verdade, né? Com alimentação, com uma moradia mesmo que simples, né? Mínima, né? Mínima, exatamente. Então, hoje eu entendo que tem uma causa por trás, né? Você faz isso com o coração, porque você já viveu isso, viu a tua mãe precisando disso, então você faz isso realmente com o coração. Agora ficou muito mais claro o que eu falei no começo do podcast, né? Que eu já via isso em você, que é muito além do dinheiro. E isso é um propósito, né? Eu vejo um grande propósito que Deus colocou você. E eu fico pensando assim, quantas pessoas que estão há muito tempo orando e pedindo para Deus, né? Minha aposentadoria ou pedindo socorro para Deus. E muitas vezes Deus manda a resposta para essas pessoas através da Jéssica, através do teu trabalho. Sim. E isso, como é bom a gente saber que nós somos respostas de Deus nesse mundo. Eu acredito nisso, tá? Você, mulher empresária que está aqui, eu acredito que todas nós temos um propósito. E nós temos a escolha, né? Claro que a gente que tem que se disponibilizar, mas se você quiser, através da tua profissão, você pode ser a resposta de Deus para os teus clientes, para as pessoas que passam pela tua empresa, pelo teu caminho, de formas diferentes. Você pode ser resposta de Deus. Então, eu digo para você assim, faça isso, se disponibilize e fale assim, Deus, como que o Senhor quer agir através de mim nesse mundo? Através da minha profissão, através das minhas mãos. Você, por exemplo, que trabalha com o ramo da beleza. Quantas mulheres que vão chegar no teu salão que estão acabadas, que estão passando por situações muito difíceis, que estão com a autoestima lá embaixo, que estão muitas vezes com depressão, passando por... E você vai fazer o cabelo dela, você vai arrumar ela e você vai, com o amor de Deus no teu coração, se você fizer isso intencionalmente, Deus, o amor de Deus pode tocar a vida daquela mulher através do teu procedimento estético. E é sobre isso. Eu vejo que o reino de Deus é sobre isso. Não é simplesmente sobre 4 paredes de uma igreja. Exatamente. Onde Deus vai falar, Deus fala lá, através do pastor, através do líder que está lá no púlpito. Mas Deus deseja, eu creio nisso, Ele deseja andar aqui nessa terra, né? E Ele deseja abraçar as pessoas. E a única forma que Deus pode fazer isso é através de mim e através de quem se disponibiliza, através de você, através da Jéssica. Então, o desejo do meu coração, imagina, quantas empresárias, né? Quanto mais mulheres que servem a Deus, que têm esse entendimento, que têm esse desejo, se disponibilizar, o quanto Deus vai tocar pessoas, né? Através de nós, através do nosso trabalho, porque não tem como dividir. Eu acredito em Deus, eu tenho Deus no meu coração, tenho o amor de Deus, mas lá no meu trabalho é meu trabalho, e aqui, não, é junto, sabe? Precisa ser junto, não tem como separar, né, Jéssica? E Deus fala com a gente. Sim. Deus fala através de processos, porque às vezes a minha equipe vem e fala, isso aqui é impossível. E elas estão assistindo, elas sabem disso. Eu falo, coloque fé. Vai na fé que vai dar certo. E aí, de repente, sai uma decisão favorável, elas vêm, olha aqui, ó, o impossível. Eu falei, viu? Vocês colocaram a fé. Falei que ia dar certo. E Deus age. Deus age através dos processos, Deus age através de cliente, Deus age através das pessoas que estão ao nosso redor, né? Sim. E aí, é o que eu sempre falo lá dentro do escritório. Quando a gente está atendendo, quando a gente vai fazer um processo, não é só um processo, não é só mais um cliente. É uma vida que está ali. E, às vezes, é uma vida que depende da gente. Depende, às vezes, da gente até para comer, né? E, então, muito forte isso. Quando eu vou fazer os processos, quando a gente vai colocar, né, vai mandar para um judiciário, eu sempre peço a direção de Deus, peço para Deus, cuida desse processo, porque é uma pessoa que está ali por trás que precisa, assim como eu também já precisei. E aí as coisas vão agindo, né? A gente vai fazendo o nosso trabalho com toda a nossa força e vem a resposta. Às vezes o que era impossível dá certo e às vezes o que não deu certo a gente vai atrás de outras formas e tenta entregar o nosso melhor, né? Que Deus me usou, me usa com a minha profissão para tocar as vidas, para tocar as pessoas, para mudar a vida delas. Porque às vezes é só um salário mínimo para aquela criança que está precisando de um tratamento, ou uma pessoa que está com câncer.
mas é um salário mínimo que vai dar o mínimo possível. Sim. Vai poder te fornecer uma fruta, vai poder te fornecer uma fralda, vai te poder fornecer um tratamento adequado. Não é o melhor, mas pelo menos vai ter aquilo, É o básico. sabe? Uhum. E a gente, por trás disso, fica lá na torcida. Nossa, vai dar certo, vai dar certo. E quando sai, a gente acha que fica mais feliz, mais Sim. contente do que os próprios clientes, Sim, né? é isso. E isso que não é só o dinheiro. É isso aí. É o propósito. quanto a tua profissão impacta na vida das pessoas, né? Uhum. E eu vejo quanto que Deus age nesse sentido também. Isso mesmo. E até um dia eu acho que eu falei isso pra Jéssica, eu vejo, se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver que Deus, ele toma, ele se importa com as pessoas órfãos, com as viúvas, com as pessoas que não têm, né, uma condição de elas ir atrás do seu próprio sustento. Se você for ler a Bíblia, você vai entender que Deus, ele fica num lugar de... Eu não sei o termo certo, mas é como se fosse o advogado dessas pessoas, se a gente for ler a Bíblia, né? Então, eu vejo que a tua profissão está muito ligada ali com o papel, de fato, de Deus dessas pessoas, né? É como se a gente fosse a ponte, né? Isso. Entre a dor daquele cliente e Deus. E a justiça, né? Isso. Que para nós aqui é a justiça, né? Exatamente. E nós fica faz essa ponte, né? A gente fica no meio e intermediar no melhor jeito possível. Exatamente. Tanto que tem uma palavra na Bíblia que é muito forte, que nos últimos dias tem tocado muito o meu coração, que é quando Jesus fala que naquele dia, né, quando a gente estiver diante dele, ele vai dizer assim, olha, eu tive doente e você não foi me visitar, né? Eu passei necessidade e você não me deu comida, eu passei fome e você não me deu comida, eu passei sede e você não me deu água. E aí as pessoas vão dizer, mas quando que o Senhor passou por isso? E daí ele vai dizer, quando vocês viram a necessidade de qualquer um desses pequeninos e não atenderam, foi a mim que vocês negaram. Então, é sobre isso, né? Então, Deus se coloca muito no lugar dessas pessoas que precisam. E quando a gente está fazendo, quando você está fazendo, né, lutando ali em favor dessas pessoas, você com certeza está cumprindo a vontade de Deus. Sim. Que Deus está ali, né? Eu vejo dessa forma, Deus está ali torcendo também e movendo o que for necessário para que realmente aquela pessoa venha receber, né, ali o valor ou o que ela tem de direito. Seja agraciada, né? Isso, exatamente. E isso... Teve uma situação recente que a gente fez no escritório. Eu estava atendendo uma mãezinha que veio lá do norte buscar uma vida melhor dentro de Joinville, dentro de Araquari, né? E aí a criança ela foi diagnosticada com autismo e era o aniversário dela no dia que eu estava atendendo. Olha, e aí ela comentou comigo, ela nunca teve uma festa de aniversário. E ela lá brincando com as meninas na recepção, Deus tocou no meu coração na hora. Vamos fazer uma festinha para ela. E aí mandei uma mensagem ali, vocês busquem um bolo pra ela, decore aí, enquanto eu fico aqui com a mãe aqui na sala. Meu Deus! E aí a gente tudo rápido. Tudo assim, esquematizado. Eu falei, já passa e compra um presentinho pra ela. Mas coisa simples, tá? E a gente decorou ali na frente, foi bem bonito assim. Quando a gente foi cantar o parabéns, a mãe se emocionou muito, sabe? E não teve quem não se emocionou, quem tava ao redor, porque são coisas que às vezes a gente... Hoje eu não tô acostumada a passar por isso, mas já passei, né? E às vezes é um choque de realidade. Uhum. E aí ela nos agradeceu, nos abençoou, falou assim, foi a primeira festa de aniversário que ela teve. Uhum. E aí quando ela abriu aquele pacote, era uma bonequinha, ela falou, uma Barbie, tia. Eu nunca tive uma Barbie. Meu Deus. Aí eu falei assim, Deus, obrigado por eu poder fornecer isso, né? Por eu poder tocar nesse sentido. Porque isso vai ficar na memória. Como pra mim ficou quando eu fui ajudada, né? Sim. E aí, recentemente, saiu o benefício dela. A gente conseguiu no INSS um benefício pra ela. E eu falei pra Deus, quando sair que ela for vir receber, eu vou comprar uma Barbie de verdade pra receber ela. E essa semana ela vai receber, então eu tenho que cumprir minha promessa. Eu vou comprar a Barbie pra ela. Então, é sobre isso, né? É sobre isso. E daí a gente entende aquela palavra que diz que é melhor dar do que receber. Porque realmente, assim, só de ouvir você contando a história, a gente é tocada, né? Então, realmente, é algo que no coração da gente, eu acredito que a nossa essência, ela vem de Deus. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E na palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, quando a gente se move, quando a gente realmente alcança a vida das pessoas,
nós estamos nos movendo na essência de Deus, de Sim. fato, na nossa natureza divina, que é o amor, que é esse amor pelas pessoas, né? E a gente realmente está vivendo o que Jesus Sim. deseja que a gente viva, né? E que bom ouvir tudo isso. Tenho certeza que está tocando o coração de quem está assistindo. E realmente, assim, não existe um lugar específico, uma data específica. Sempre a necessidade que vier na tua mão, a pessoa que está ali diante de você, que você sentir no teu coração, é para você ajudar. É para você. Vai vir na tua mão. Vai. Né? E é assim, às vezes é como a gente na pastelaria. Às vezes é na pastelaria, é um cliente específico, é uma pessoa que a gente vê e às vezes a gente não espera, mas Deus sempre dá as estratégias do que a gente fazer para que a gente possa alcançar a vida dessas pessoas e fazer diferença, né, na vida delas. Às vezes é só para você ouvir a pessoa. Isso. Às vezes Deus manda, assim, para te dar uma palavra de conforto, às vezes no momento que você está precisando, ou no momento que tu tá pensando assim, meu, vou desistir, vou largar a mão de tudo. Aí Deus manda uma pessoa, ó, mostra que você precisa continuar. Sim. Então, Deus age, Deus mostra, Deus quer que a gente trabalhe e mostre o poder dele através das nossas vidas. Das né? nossas vidas, é isso mesmo. E agora falando um pouco mais da parte de negócio, da parte estratégica, como foi o crescimento do escritório, Jéssica? Você começou trabalhando sozinha, você já começou com equipe. Como que você teve essa visão de trazer outros advogados trabalhar com você, de realmente se tornar uma empresária? Que você se formou advogada. Formei. Mas empresária, não existe uma formação, né? Então, a gente se forma empresária na prática mesmo, né? Então... Na prática e errando bastante. Eu comecei sozinha, porque a gente se forma, a gente, passei na OAB, e agora, né? Que rumo seguir? Porque a faculdade não te instrui em nada, muito pelo contrário, né? Falta um pouco isso dentro das faculdades. E aí eu falei, e agora, né? Aí tava em 2015, eu já tinha passado na OAB, já tinha me formado. E aí eu engravidei do meu menino, né? E eu falei, tá, deixa Deus agir, né? Quando meu menino nasceu, eu dei entrada no meu primeiro processo. Meu primeiro processo é 10 de junho de 2016, meu menino nasceu dia 8. Então, eu tinha recém chegado em casa quando eu dei entrada no meu primeiro processo. E aí eu comecei ali, né? Comecei ali e tal, né? Fiquei dentro da garagem de casa, não tinha estrutura nenhuma, fui devagarzinho. Minha mãe me ajudou muito nessa época, digitalizando processos, organizando. E aí viu a necessidade, porque começou a vir muita procura, né? O pessoal começou a falar, olha, ela atende legal, dá certo, é diferente o atendimento. E aí começou a gente bater no portão de casa, e eu falei assim, acho que tá na hora de abrir um lugar. E eu fiquei 2 anos em casa, trabalhando em casa, atendendo em casa, e às vezes eu não conseguia atender todo mundo que vinha ali. E aí as pessoas me falavam, olha, fulano de tal sofreu um acidente, mas ele não consegue vir até aqui. Não, mas eu vou até ele. E eu ia na casa das pessoas atender. E aí surgiu uma garagem de um lugar para eu alugar, que era uma garagem, assim, muito simples, por sinal. Eu falei, e agora, Deus? E aí me veio uma coisa de quando eu era criança, que as pessoas falavam assim, tu nunca vai ser nada, tu vai ser só mais uma pessoa por aí. E eu falei, Deus, agora é o momento de eu mostrar que a gente é capaz quando a gente quer, quando a gente não desiste dos sonhos. Aluguei aquele lugar, com nada, mais nada. Aluguei. Comprei uma mesa usada, umas cadeiras usadas e comecei ali. E aí começou a crescer, precisei de uma secretária. E aí foi onde a equipe começou a crescer. Logo veio a Amanda, né, que é uma das pessoas que mais está tempo comigo. Aí logo veio a Ana, e daí a gente se viu necessidade de contratar mais gente. E assim foi crescendo, e hoje a gente está em 18. Olha só. Então, a gente já está em 18 pessoas. E não tinha essa ideia nenhuma de ser empresária, de como atuar como empresária, né? Porque a gente é advogado. Mas daí eu falei, não, preciso saber gerir o meu negócio de uma forma mais correta. E eu espero que eu esteja fazendo isso certo, né? Mas tem que saber lidar com pessoas, tem que saber conversar, tem que saber assim, você é advogado, você tem que saber de todas as leis. Não, infelizmente não é assim, né? Às vezes a gente é especializado numa área. Então, por exemplo, tributário, a gente não sabe.
A gente coloca para uma contabilidade fazer. Mas, né, tem que saber também. E aí, tem que ser empresária. E aí, o que mais? Como que eu faço para deixar minha equipe motivada? Como que eu faço para comprar isso? Como é que eu faço para comprar aquilo? Hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas que me ajudam dentro do escritório para fazer isso. Mas no começo não foi assim. E aí, compro um arquivo agora, compro uma mesa, compro mais uma cadeira. E tem que ir indo, mas Deus vai te ajudando, Sim. vai te moldando. E eu sempre falo, se Deus está te mandando para frente, é porque Ele vai te dar o lugar para você pisar, né? Ele vai te dando os passos ali. É isso aí. E foi indo, mas eu ainda tô aprendendo como empresária. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem hoje. Saber ser empresária, saber estar ali, saber como manter a equipe motivada. E é o que muito me preocupa, assim. Será que eu tô sendo uma boa líder? Será que eu tô sendo uma boa chefe? E eu espero que sim, né? Sim. Porque é uma das coisas mais difíceis que tem pra mim hoje. Sim. E é bem interessante porque é bem isso, né? Não importa a área, se você é uma empresária, essas habilidades você precisa ter para ser uma empresária de sucesso, que é a liderança. Como liderar as pessoas, como lidar com as pessoas. Então, não importa se você tem uma empresa que vende bolo, ou que de advocacia, ou de medicina, você vai precisar saber lidar com gente. Então, eu sempre falo que uma das coisas que todos os empresários, né, quem é empresária, o investimento que você nunca vai jogar fora é o que você dedicar em aprender sobre pessoas. Como lidar com as pessoas. Porque se você tem uma empresa, você vai precisar desenvolver essa habilidade. E não importa o teu perfil, você aprende a lidar melhor com cada tipo de pessoa. Porque existe vários tipos de pessoas, vários perfis de pessoas. E você, ao decorrer do caminho, você vai aprendendo como lidar. Eu digo isso porque o meu perfil é naturalmente mais comunicativa, mais de conversar. Então, de certa forma, entre aspas, eu já tinha uma facilidade de interagir com as pessoas, com os colaboradores, de conversar, de entender. O Leonardo tem um perfil mais fechado. Então, o Leonardo já é mais na dele, né? Hoje, ele desenvolveu muito essa habilidade de comunicação, até por conta do nosso negócio, de estar ali conversando com as pessoas. Ele já se comunica muito bem hoje. Mas, naturalmente, e antes ele não era assim. Então, para lidar com as pessoas, ele precisou desenvolver algumas habilidades de liderança. Então, principalmente quando eu saí para ganhar o Léo Henrique, que eu fiquei bem ausente do nosso negócio, ele precisou desenvolver bastante essa habilidade. E aí, teve um facilitador, que é a minha formação como analista corporal, que aí eu entendia um pouco do perfil, né, de cada pessoa. E aí, de cada colaborador, e às vezes ele levava algum desafio. Ah, Marisane, aconteceu isso. Fulana estava chorando, aconteceu tal coisa. E aí eu falava, não, fulana, então você vai fazer isso, isso e isso com a fulana. Só faz isso. Mas será que é só isso? Não, só faz isso e depois tu me conta se não deu certo. E aí ele vinha e disse, Marisane, aconteceu bem como você disse que ia acontecer. Por quê? Porque tem aquela pessoa que ela precisa ser acolhida, que ela precisa ser só ouvida. Ela só precisa falar que ela ficou triste. Ela não quer que você dê razão para ela, que você diga, o que eu falei é errado. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, o que o empresário fala tem uma visão mais ampla, é o certo a se fazer. Mas, às vezes, a forma que falou, o momento que falou, às vezes deixou a pessoa ofendida. Sim. Então, às vezes, o que a pessoa precisa é simplesmente que o empresário se importe, ouça ela. Às vezes é só isso. E depende do perfil, a pessoa não tem muito essa questão de sentimento. A pessoa é mais prática, ela é racional e às vezes ela vai até falar alguma coisa, se ela não gostou, vai falar que não gostou, mas ela já vai tocar o barco e não vai se importar com aquilo. Então, é diferentes perfis de pessoas, né? E eu já deixo aqui o meu... faço um convite, né, para você que está acompanhando no vídeo aqui, que vai assistir esse vídeo depois, para acompanhar nas minhas redes sociais, conhecer um pouco do meu trabalho. Eu faço esse trabalho dentro de empresas, que é o quê? Que é facilitando aí a vida dos empresários a entender os seus colaboradores, o perfil de cada um, como cada um vai ser motivado, o que você precisa fazer com aquele perfil de colaborador. Então, eu faço esse trabalho dentro das empresas também e auxilio aí as empresárias a entender um pouco mais a sua equipe. Então, fica o meu convite. E já quero aproveitar também, fazer o convite que eu falei antes que eu esqueça,
Porque, Café. já que eu sou bem falante, assim, gente, eu tenho uma facilidade de esquecer das coisas, né? Então, eu já vou deixar o convite aqui, você que é empresária da região de Joinville, de Araquari, você precisa estar presente no nosso próximo encontro de empresários que vai acontecer na Léo Pastelaria, no Itinga de Araquari, no dia 6 de maio, às 19h30. Então, venha participar. As inscrições são limitadas, tá? Porque o espaço não comporta mais do que 30 mulheres. Então, já tem 5 ali reservado, então só tem 25. Então, se você quiser aproveitar uma dessas vagas, já chama aqui, vai ter em algum lugar, me chama no direct, me chame por mensagem e já garanta aí o seu ingresso. E venha participar com a gente. Para que é esse encontro? O que acontece nesse café? Inclusive, foi num café que a gente se conheceu, né, Jéssica? Foi. A Jéssica foi no café, eu nunca tinha visto a Jéssica. Sim. Não sabia, por mais que ela tenha 10 anos, eu não sabia da existência do negócio dela, porque eu sou uma pessoa que eu ando assim, só pra frente e não olho muito pros lados quando eu ando. Então, eu não sabia. E aí, conheci ela na análise corporal. Daí, depois, né, ela foi no café, aí ela fez a análise dela. E aí, quando eu fiz a análise dela, que eu conheci um pouco do trabalho dela. Então, o que é o café com empreendedoras, né? O café com empresárias? É um encontro que você vai tomar um café, vai ter pastel gostoso lá, vai ter um pastel salgado, pastel doce, né, da qualidade da Léo Pastelaria. Você vai fazer network com outras mulheres, você vai ter a oportunidade de conhecer outras empresárias, de divulgar a tua empresa também. Então, eu acredito muito que essas conexões, você conhecer outras empresárias, abre muito a tua visão, abre a tua mente e te faz crescer como pessoa e como empresária também. E sempre o conteúdo que eu trago é um pouco disso que você ouviu aqui. Tem espiritualidade também, tem fé no meio, porque a gente não separa muitas coisas nesse sentido. E a gente fala sobre negócio, a gente fala sobre o emocional, sobre a vida pessoal. Então, é uma mistura aí de crescimento pessoal e emocional, de empresa como negócio e também de fé. Então, é isso, mais ou menos isso. Então, só participe, né? Fica já o convite aí. Deu certo o convite? Deu certo, então tá bom. A live tá acontecendo aqui ainda, né? Então tá bem que tem como que fala? Não é o suporte que eles falam nos vídeos, a produção. Tem a produção aqui, meu povo! A produção está aqui. Então eu quero perguntar aí, tem bastante gente online ou não? Pode falar, não tem problema, a gente não vai se decepcionar, tá? A gente sabe que a gente não é muito famosa ainda, né? A gente não é muito blogueira. A gente chama mais... A gente chega lá. Ó, vocês já viram que a Jéssica contou a história dela, que é tudo começa, né? O início de todo... Pelo menos assim, né? Eu sempre falo assim, quem não é herdeira, né? Que não... Já, às vezes, vem, não, negócio... Que nem você. Se os teus filhos seguir a carreira, vão aí pegar um negócio já, né? Andando, né? Mas quem não é herdeira, né? A gente começa como? Começa com o que a gente tem. A gente começa o quê? Com a cara e com a coragem, minha gente, entendeu? Então, isso eu digo que são empreendedoras, empresárias raiz. Que é quando a gente começa como dá, com o que tem, oferecendo aí uma solução para a nossa comunidade, para as pessoas que estão ali morando perto da gente, que a gente tem a habilidade, né, de auxiliar. Então, é isso, é começar com pouco. Então, a gente está começando também aqui, né? Com o podcast, a gente está iniciando, a gente está dando o nosso melhor aqui, contribuindo com a vida das mulheres. Mas, se tiver alguma pergunta, aqui, se você quiser saber alguma coisa sobre o ramo da Jéssica, se você tiver alguma pergunta e quiser colocar, a produção vai falar aqui e nós vamos responder a sua pergunta. Então, se você tiver dúvida, a gente quer ouvir vocês agora, nesse momento, a gente vai abrir essa... Eu nunca fiz isso nas lives, né? Então, a gente tá testando hoje. Então, se você tiver alguma pergunta, pode colocar aí. A Jéssica do cobaia aqui. Mas tá super certo. Tem que começar, né? É isso aí. Tem que começar. Se não começar, não vai saber se vai dar certo. É o que eu sempre falo. Se a gente não testar, não ir pra frente, não vai saber se vai dar certo. Exatamente. E nesse sentido, né, Jéssica, de começar, eu fico pensando assim, ó. Se você tivesse pensado assim, eu só vou começar quando eu tiver um lugar. Só vou começar a pegar o meu cliente quando eu tiver alugado um espaço e tal. Talvez você não ia ter começado. Não. Porque não tinha condição para começar naquele momento. Não tinha. E às vezes o pouco que você tinha, para você podia ser pouco. Mas quantas pessoas conseguiram o seu auxílio, conseguiram a sua aposentadoria
com o pouco que você tinha. E é isso que você, empresária, precisa entender. Que o pouco, que para você parece que é tão pouco, mas é o teu tudo naquele momento, é o teu melhor naquele momento, vai ser bastante, vai ser muito para alguém. Então, não retenha o teu pouco, né? E a Bíblia, ela sempre nos ensina. E a verdade é essa, que quando a gente é fiel no pouco, quando a gente dá o nosso melhor, quando a gente tem pouco, a gente vai ir para o muito. Se a gente não coloca, se a gente não transborda, se a gente não ajuda, se a gente não dá o nosso melhor no nosso trabalho, com o pouco que a gente tem, a gente não vai chegar no lugar que a gente quer do muito. Então, é sobre isso, é você disponibilizar, dar o seu melhor com as condições que você tem agora, aquilo que você tem agora. E você ir dando passos, seguindo, ajudando, dando o teu melhor no teu trabalho, que eu tenho certeza que gradativamente você vai crescer. Esses dias eu vi... Tem alguma pergunta? Tem? Olha, temos perguntas, vamos ver. Qual foi o maior desafio que você enfrentou no começo da sua carreira, Jéssica? Meu Deus, vários. Preconceito, porque eu me formei muito nova, né? Eu entrei na faculdade com 17. E a primeira pergunta que eu recebia do cliente, mas tu é advogada com OAB? Porque, né, a pessoa olhava assim, nossa, 23 anos já formada, acho que é golpe, né? Às vezes eu tinha que apresentar minha credencial, não, senhora, ó, eu sou formada, já passei na OAB, já estou fazendo uma pós-graduação. Então, eu senti muito preconceito, muito. De você é advogada com OAB e tudo. Olha só, por ser nova. Por ser muito nova. Jovem, olha e só. E por não ter ninguém na família, né? Tá, mas tu veio da onde? De onde é que só. você veio? Daí a gente tinha que explicar que tava começando, mas que, né, ia fazer o que fosse melhor. Sim. Esse foi meu maior desafio, né? E as pessoas ao redor. Muita gente fica criticando, né? Ah, isso daí não vai dar certo. Nossa, quer ver quando eu falei assim, vou abrir o escritório do Itinga. Aí eu cheguei e falei assim, vou abrir onde era o bar do Neco. Mas tu é louca, mulher. Não tem nem piso lá. Falei, calma, Deus vai agir. E aí eu fui fazendo, e realmente quando eu entrei lá, eu falei assim, meu Deus, né? Esse é o momento que quem é de Araquari raiz já sabe onde é o escritório da Jéssica. Porque você sabe onde é o bar do Neco. Se você é a raiz do Itinga. E aí eu entrei lá e falei assim, meu Deus do céu, né? Onde é? Mas tá bom. Falei, se Deus me trouxe aqui é porque ele vai dar um jeito. E aí a gente começou lá pequenininho também, né? Mas muita gente criticou. Meu, num bar? Que referência que vai ter? Falei, eu vou construir minha referência. Vai dar certo. E deu. Estamos lá há quase 5 anos. E estamos só crescendo, né? A gente começou com 2 pecinhas lá do Seu Neco, que era um banheiro e uma sala. Hoje a gente tá com a casa toda dele lá. A gente reformou tudo. E agora a gente está em busca de construir o nosso lugar próprio, né? Sim. E eu tenho como objetivo isso. E já responde a pergunta que colocaram. Quais são os próximos planos ou metas para a empresa? Então, ela já está respondendo aí. Vamos ter um lugar fixo próprio, uma sede de Araquari própria. Que legal. E o meu filho já desenhou que vai ser um prédio com 6 andares. Uau! Por que 6 andares? Não sei, mas Deus tocou no coração dele. Olha e tá só. guardado o desenho dele. E agora está registrado nessa live. E depois que acontecer, a gente vai vir aqui dizer o poder das palavras, o poder de a gente profetizar, né? O poder da oração. E da oração, é isso aí. Se você pudesse voltar no tempo, o que diria para você mesma no início da sua jornada? Vai ser difícil. Vai ter pedras no caminho. Mas a gente vai juntando essas pedras e constrói o nosso castelo. Não desistir. Não desistir, porque se a gente desistir, quantas vidas a gente deixa de ajudar, né? E é o que eu sempre falo, assim, até pras meninas. Se eu perder, quantas vidas perdem, né? Se eu cair, quantas vidas vão cair? Então não tem essa palavra desistir. Tem que seguir em frente, por mais difícil que seja, né? Por mais desafios que aparecem. Mas eu sempre falo, quanto maior desafio, maior prazer da vitória. É isso aí. Uma outra pergunta que tem aqui. O que te motiva a continuar empreendendo todos os dias? O impacto que a gente traz na vida das pessoas. O impacto. De, às vezes,
vou dar um exemplo, né, de clientes, assim. Às vezes a gente vai... No final do ano foi um exemplo. Eu liguei para um cliente e falei, esse é um valorzinho aqui do senhor, né? E eu sempre pergunto para eles, o que o senhor vai fazer com isso? Vai ser o primeiro ano que eu vou ter uma ceia de Natal com a minha família. Uau. Nossa, então, isso é impactar a vida das pessoas. É isso que motiva ela a empreender todos os dias. Deu de entender. É impactar a vida das pessoas. Uhum. E as pessoas lá na frente falar, eu fui ajudada pela doutora Jéssica, eu fui ajudada lá pelo escritório. E eles mudaram minha vida. Sim. É isso, a gente lindo. mudar. E, Jéssica, agora uma pergunta até que, ouvindo, né, você falar assim, minha, não tá aqui. Eu sei que quando a gente planta, a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, é uma lei, né, que Deus estabeleceu. Então, você tem plantado tanta dedicação, você tem ajudado tantas pessoas. Quais sonhos que você tinha, que o dinheiro pode comprar? Sonhos financeiros mesmo, que você tinha quando você era criança, que você não podia, e que hoje o teu trabalho, toda essa tua dedicação te traz a possibilidade de realizar. Parece bobo que eu vou falar. Mas eu nunca tive a oportunidade de ir naqueles brinquedos infláveis que tinha em shopping, sabe? Sempre passava vendendo minhas coxinhas. E eu falava, um dia que eu tiver dinheiro, eu vou alugar um negócio desse só pra eu brincar. E quando eu tive os meus primeiros honorários, eu fiz isso. Eu levei meu filho, que eu já tinha meu filho, né? E eu falei, não, agora eu vou brincar. Porque eu nunca tive isso. E um segundo sonho, quando eu era criança, era ter um All-Star original. Porque meus colegas riam, porque eu não ia de tênis, né? Eu sempre ia de chinelo. Quando ia de chinelo, né? Quando eu era com chinelo com o prego grudado lá. E eu sempre quis ter o All-Star. E aí as pessoas que estão do meu lado sempre dão risada assim, nossa, mas é tão pequeno o teu pé, parece da tua filha. Eu falo, era o meu sonho de criança. E hoje eu tenho um de cada cor. Olha só. Então, são sonhos bobos, né? Mas são sonhos que eu consegui realizar com a minha profissão e fora outros, né? Dar uma condição de vida melhor para os meus pais. Os meus filhos hoje estudam numa boa escola cristã, que eu sempre sonhei, né? Quando eu tivesse filho, queria que eles seguissem esse caminho cristão. Ter momentos de lazer. Então, esse ano a gente fez uma viagem com eles, que tenho certeza que vai ficar na memória da vida inteira. Poder ajudar meus irmãos, sabe? E ajudar meus funcionários, porque eu sei que por trás de cada um tem uma vida lá, tem um sonho delas também. E eu quero poder ajudar elas a realizarem isso. Sim, que lindo ouvir isso. E parabéns por realizar os teus sonhos de criança, Jéssica. Porque em muitos atendimentos que eu faço, eu sempre converso com as mulheres e muitas mulheres, elas ficam esperando sempre alguém fazer por elas. E daí fica eternamente com aquela carência. Porque, na verdade, quando você é adulta, você mesma tem a capacidade de realizar o teu sonho de criança. Você tem a capacidade de cuidar, eu sempre falo daquele bebezinho, daquela criancinha que ficou ali dentro do teu coração, que a gente tem uma parte da gente que ainda é criança ali, né? Então, e muitas mulheres não fazem isso, né? Só vive para os outros, ajuda todo mundo e não realiza aquilo que satisfaz o teu coração. Isso é algo muito poderoso e algo que emocionalmente nos deixa saudável para a gente continuar batalhando, realizando os sonhos e tendo sonhos mais ousados. Porque é mais ou menos assim, se a Jéssica ela não fosse capaz de ir comprar o All-Star, que era o sonho dela de criança, como ela seria capaz de realizar sonhos maiores? Sonhos de adulta, vamos dizer assim. Sabe? É mais ou menos essa pegada mesmo. A gente precisa dar atenção para aquele sonho de criança, muitas vezes, para aquela coisa... Porque criança não sonha com coisa extraordinária. Não. São coisas simples, porque é de criança. Então, assim, eu vou dizer agora uma coisa boba minha, né? Eu nunca passei necessidade de comida, tudo mais. Mas os brinquedos, assim, o meu pai não tinha condição de comprar, por exemplo, lápis da Faber-Castell no material. E a compra do material escolar, para mim, era mais importante do que o Natal. Que eu amava comprar os meus materiais. E eu ficava olhando aqueles lápis da Faber-Castell e aquilo... Meu Deus, assim, era um sonho de consumo, que eu pensava assim, que só os ricos que podiam comprar aquele lápis, né? Então, assim, a minha filha,
ela começou agora e na escolinha, então acho que nem precisa muito de lápis, mas eu já comprei alguns lápis da Faber-Castell pra ela. E eu pinto com ela. E outra coisa é a massinha de modelar, porque daí eu mesma fazia minhas massinhas quando eu era criança. Ou Sim. então, era aquelas massinhas das mais baratas, que não tinha um cheirinho bom, que não era muito macia. Daí eu via as minhas amigas brincar com aquelas que tinha brilho, aquelas que eram uma delícia mexer naquelas massinhas, que era, nossa, meus olhos brilhavam naquelas massinhas. E daí, imagina, né? Que eu amo brincar de massinha com a Isa. E eu gosto de comprar massinha de modelar com glitter, com cheirinho. Então, gente, coisas bobas. São coisas pequenas. Só que enche o coração da gente, porque eram coisas que a gente queria ter quando era criança e a gente pode realizar agora. Então, já fica a dica aí para você, que é mulher, empresária, adulta, que quer realizar grandes sonhos. Se você não dá conta de realizar o sonho de criança, que você tinha aquele sonho bobo, vai ficar mais difícil os grandes. Então, comece pelos pequenos sonhos, pelos sonhos simples, que às vezes é brincar em um lugar específico, como a Jéssica. Sabe, cada criança tem o seu sonho. Então, vou deixar um desafio para você, uma tarefa para você que assistiu até agora aqui, para você que chegou até aqui, para que faça diferença esse conteúdo na sua vida. Você vai sair daqui e você vai relembrar algum sonho de criança que você tinha. E você vai realizar o seu sonho. Você vai olhar para aquela criança que existe dentro de você e vai dizer assim, ó, eu sou adulta o suficiente agora para realizar o teu sonho. Eu vou realizar esse sonho de criança. E vai lá realizar aquele sonho que parece que é tão bobo. Você vai ver o quanto isso vai preencher o teu coração. Então, vai ficar de tarefa. E volta aqui no Instagram, por favor, me contar que valeu a pena, que você fez a tarefa. Marca a gente lá no Instagram dizendo que você fez, que a gente vai ficar muito feliz de saber, né, Jéssica? Que a gente tocou o coração de alguém. E não desistir dos sonhos, É né? isso Eu mesmo. acho que isso é o mais importante. Por mais difícil que às vezes seja, assim, por mais longe que esteja, não desistir. Porque eu sempre falo, Deus te dá os sonhos, mas você também precisa executar, né? Você precisa acreditar neles. Sim. Não adianta você falar, Deus, eu quero meu All-Star, mas ficar sentado esperando. Deus não vai te jogar lá do céu. Então, tu tem que agir, tu tem que passar, às vezes, por um processo. Sim. Então, não desistir dos sonhos. Vai ter que estudar, vai ter que tirar, no caso da Jéssica, né? Tirar uma nota boa, passar na OB, depois ter o desafio das pessoas não acreditar, aí depois ter o desafio de ser uma empresária. Então, quando você olha para alguém que já alcançou um determinado sucesso que você deseja alcançar, sempre pense, essa pessoa se desenvolveu muito para chegar aqui. Então, não foi só passar na OB. Por mais difícil que seja, mas não foi só isso. Tem muitas outras habilidades que ela precisou desenvolver, muitos desafios que ela precisou enfrentar para ela chegar onde ela chegou. E cada dia é um desafio diferente, né, Jéssica? A gente não pode desistir, a gente tem que continuar a olhar para frente. E é isso. Não desistir. Não desistir. Por mais difícil que seja. E ter objetivo na vida, né? Porque se você fala assim, eu não sei o que eu quero. Quem não sabe o que quer vai para qualquer lugar. Não vai para lugar nenhum. Então, você tem que ter um objetivo na vida. Eu quero isso. E tem que ir atrás. Tem que acreditar que você é capaz. Acreditar em si próprio, acreditar. Eu penso, se eu parasse para pensar nas pessoas que falassem, lá vem uma zero esquerda, lá vem aquela que não tem nada para comer. Tem que deixar as pessoas falarem, deixa que falem e siga os teus sonhos. É isso aí. Siga teu objetivo, que vai dar certo. Cedo ou tarde vem. É isso aí. Cedo ou tarde você realiza. É isso aí, que bom. Muito obrigada, Jéssica, novamente, por aceitar o convite. Eu fiquei impactada de ouvir a tua história, de verdade. Eu fiquei muito impactada. E que bom que a gente está transmitindo isso e que outras mulheres vão poder ter acesso à tua história. E esse é um dos propósitos desse podcast, é realmente trazer histórias que venham tocar o coração de outras mulheres, que possa inspirar outras mulheres a continuar, ou talvez até a começar a empreender, né? A acreditar nos seus sonhos, a lutar. Então, esse é o propósito realmente desse podcast. Então, eu fiquei muito feliz. Então, gratidão realmente por dedicar o seu tempo, porque a agenda da doutora Jéssica é bem apertada, mas ela prontamente aceitou o convite e está aqui. Vamos ver se tem mais. Parabéns, Jéssica, pela sua história. Tem bastante gente aqui, colocando nos comentários. Muito bom, gente. Ai, meu Deus, mudei aqui. Saí do... Produção. A produção, pega a produção. Então é isso aí, muito obrigada, um grande beijo para vocês. Siga a Jéssica lá no Instagram, você que tá no meu Instagram. Depois a gente vai, acho que, colocar collab. Isso. Então quem não me segue, que vai assistir no Instagram da Jéssica, me segue no Instagram.
E é isso aí. Um grande beijo. E você que assistiu no YouTube, curte esse vídeo, por favor. Pelo menos isso faça, por nós. Tchau, tchau. Falei, produção, como que foi? Ufa, vencemos. Já. Não, aquele ali eles vão editar, vai depois editar de eles novo. cortam as partes.